Oi, meu nome é Melk e em 2022 a Cazé TV surgiu e um tempo depois surgiu a GE TV e como deu pra perceber pelo título, nesse vídeo a intenção é falar um pouco sobre como essas empresas se comunicam, qual o público que elas imaginam estar alcançando e por que elas se comunicam dessa maneira, o que isso tem a ver com a identidade, com a cultura dessas empresas e o que isso tudo tem a ver com a gente. Tudo começa antes da pandemia. O Casimiro Miguel, que é o dono, ou era o dono da Casa TV, né? Eu acho que agora a maior porcentagem é da Live Mode, não do Casimiro. Mas ele trabalhava na TNT Esportes, que antes era esporte interativo, mas ele trabalhava fazendo algumas lives durante a madrugada, então antes dele ser um streamer por conta própria, ele fazia as lives pela TNT. E aí depois ele foi fazer as lives próprias, né? As lives separadas dele. Inclusive ele trabalhava na TNT durante o dia e de madrugada fazia as lives. No período de pandemia e tal, ele foi crescendo bastante. E aí, algo que levava as pessoas a gostar muito dele é que ele é uma pessoa muito, não sei se é porque eu não conheço ele, mas enfim. A persona dele na internet, que é uma relação parasocial, era uma pessoa muito identificável, uma pessoa que as pessoas gostavam de ouvir falar. Ele era muito bom contando histórias e falando sobre coisas do dia a dia, e apesar do conteúdo dele ser de certa forma simples e até fácil, porque eu particularmente acho que React é um conteúdo que a gente acabou normalizando, mas que não é tão bem produzido, e ele mesmo fala sobre isso. Ele era uma pessoa que era identificável, que conseguia, uma pessoa carismática, que conseguia atrair as pessoas, uma pessoa que conseguia gerar um bom público e conseguia atrair esse público para as histórias que ele contava, para as interações que ele tinha com os amigos, inclusive porque de forma meio que de brincadeira, enquanto eles jogavam FIFA, eles brincavam sobre a Rede Gordo, né? E isso meio que virou a Cazé TV. E aí, isso foi acho que em 2022 e a proposta é excelente, porque a Cazé TV veio como uma solução para um mercado, uma demanda do mercado, por assim dizer. Se você queria assistir alguma coisa de futebol, a disponibilidade gratuita que você tinha era pela Globo. E a Globo, pelo menos o site e o aplicativo, são uma porcaria para você assistir conteúdo online. Em relação não só à qualidade da transmissão, em relação a, tipo assim, a delay, esse tipo de coisa, mas também o player deles não é tão legal assim. E o YouTube já é uma ferramenta bem mais pronta, então a Cazé TV no YouTube tem uma vantagem em relação a isso. Assistir a transmissão da Globo era melhor, de certa forma, se você tá assistindo na TV, que é bem mais fácil, é só você ligar e pronto, tá ali. Mas se você tá num dispositivo móvel, ou às vezes até no computador, é melhor e é mais fácil você fazer pelo YouTube. E funcionou muito, funcionou bastante, principalmente porque foi durante a Copa do Mundo e foi aquela Copa do Mundo, afinal foi espetacular. Então você chegar e conseguir ter um produto que é o esporte, que consegue dar um resultado tão positivo assim, é muito interessante, porque se fosse uma final mais amarrada, por assim dizer, com menos gols, que atraísse menos público talvez, não seria tão interessante de as pessoas estarem consumindo esse produto na Cazé TV. Mas como foi uma final muito empolgante, muito interessante, de fato é algo que beneficiou a empresa. E aí teve também as Olimpíadas e outros produtos, de certa forma, que a Cazé TV foi responsável por guiar nesse processo de transformar-se em uma emissora de TV, né? Do começo de surgir e ele ir abrindo para mais esportes, para outros conteúdos esportivos e meio que de fato se tornar mais parecido com o que é uma emissora no sentido tradicional. Com o surgimento da Cazé TV e esse preenchimento dessa lacuna no mercado, a Globo percebeu que essa lacuna não estava completamente preenchida pela Cazé TV, principalmente por conta dos direitos de transmissão, que a Cazé TV não tem todos os direitos de transmissão. E percebendo isso, a Globo criou a GE TV, que entre outras coisas que eu vou falar mais nesse vídeo, eu quero só destacar que não faz sentido nenhum esse nome ser GE TV. Por que o nome não é Globo Esporte? É um nome com bem mais interesses, bem mais personalidade, de certa forma. É um nome que as pessoas conhecem. Aí muda pra GETV, porque é Cazé TV, GETV, tipo, Globo Esporte é bem melhor, velho. A GETV vem como uma mudança de posicionamento do Grupo Globo, ao perceber que existia uma lacuna que eles não estavam preenchendo, e eles meio que tentando preencher isso. Se você assiste Brasileirão e se outra competição que passa na Globo, e você vê os melhores momentos na GETV, você vê que é uma porcaria. A qualidade do vídeo às vezes é uma porcaria, tem muito corte no momento da transmissão, tipo, tem uma coisa acontecendo e o narrador tá falando, e aí interrompem o que o narrador tá falando no meio pra mostrar outro lance, ou às vezes nem mostram todos os lances, são vídeos de tipo assim, 3 minutos e tal. E aí, meio que, além dessa lacuna que a Cazé TV tinha preenchido, a Globo
buscou essa briga com a Cazé TV muito forte, não veio, tipo assim, pra estar ali no mercado, mas sim pra fazer uma concorrência, como se a Cazé TV fosse uma inimiga. Por isso que a Globo tem um monte de anúncio e meio que deu uma parada no alcance da Cazé TV. E também eles impediram o Casemiro de assistir os melhores momentos da Globo, da GE, antes de ser GE TV, no canal do Casemiro. Então ele não podia reagir aos vídeos que eram do Grupo Globo. Então, com esse panorama geral em mente, a gente pode falar um pouco sobre o que é a ideia desse vídeo. Mas antes disso, eu acho interessante a gente pensar um pouco também sobre como a GE TV veio para meio que trazer essa concorrência com a Cazé TV. E isso é uma forma da Globo de fazer as coisas, sabe? Eu não estou aqui para trazer algo a mais, eu tô aqui para tirar você, entendeu? É uma estratégia de mercado, para mim tanto faz. Inclusive a GTV muitas vezes tem mais audiência do que a Cazé TV. Claro, é o Grupo Globo, tem bem mais alcance, eles estão com anúncio e tudo quanto é lugar. Mas eu acho que essa ideia de que você tem um concorrente, de que você precisa se assemelhar a ele, é parte do problema principal que gera a ideia desse vídeo. O problema para mim, tanto com a Cazé TV quanto com a GE TV, é que parece muito forçado, sabe? Enquanto o Casemiro ali nas lives dele e, sei lá, no computador dele, com a iluminação ruim e tudo mais, ele fazia um conteúdo que parecia muito natural, parecia muito simples, apesar de ainda ser uma relação parasocial. Quando isso se transforma, primeiro, numa empresa e depois num grupo que tem diversas pessoas e não somente uma pessoa, a relação que é construída com o público é diferente. E aí, a partir disso, não basta apenas você ter uma identidade organizacional que ela é meio que natural. Isso precisa ser bem estabelecido. Se isso acontece de forma natural, muitas vezes acaba tendo algumas divergências que podem prejudicar o desenvolvimento da empresa, aquilo que a empresa guia como público-alvo, como ideias, como valores. Isso não diz respeito somente a como essas empresas se comunicam, ao jeito resenha de se comunicar, mas também influenciam nisso. A identidade organizacional, a cultura organizacional de uma empresa influenciam em muito mais do que só a forma como elas se comunicam, o público que eles parecem querer atrair, mas também influencia em como as relações são estabelecidas dentro da empresa, em como acontecem contratações, demissões, em como é que as coisas mais importantes, por exemplo, uma denúncia que teve na empresa de alguma coisa que estava acontecendo, como isso é comunicado ao público, a cultura organizacional influencia em tudo isso. Um dos fatores que essa cultura organizacional influencia é nessa questão de como o público é percebido pela empresa e como a empresa se comunica com esse público. O meu principal problema com essas empresas é a forma forçada que parece que eles tentam se comunicar com o público. Eu prefiro bem mais uma transmissão mais séria, um jeito mais sério de se fazer as coisas, mesmo que às vezes tenha um momento engraçado, tenha uma discussão que vai viralizar, ou alguma coisa que todo mundo vai falar, nossa, opa, isso, tipo, Pedro e a mulher que Lewandowski, coisas do tipo. Mas eu ainda prefiro uma transmissão mais séria. Mas ainda assim, eu não tenho problema com uma transmissão mais engraçadinha, mais divertida, desde que isso seja natural. Eu observo que quando a Cazé TV ou a GE TV tentam fazer uma transmissão ou algum programa assim, é sempre pra ser muito engraçado, é sempre muito forçado, sabe? E acho que é esse o problema, porque fazer algo que viralize ou fazer algo que seja engraçado precisa surgir naturalmente. Se você tá sempre tentando ser engraçado, você perde o poder da construção do humor, sabe? Se você tá sempre contando piada, você não tem tempo de fazer o setup, pra dizer assim. Se você tá sempre com uma punchline, não dá tempo de você construir a piada para que as pessoas sintam a punchline, entendeu? Não que isso seja exatamente um formato de piada, o jeito que eles fazem as coisas, mas em construção de humor, se eles estão sempre tentando ser engraçado, fazer uma piada, isso meio que vai cansando quem tá assistindo. O problema não é tentar fazer uma transmissão engraçada, é ser forçado tentando fazer isso, sabe? Não tem problema pra mim fazer uma transmissão que não seja tão tradicional assim, apesar de que botar o Thiago Leifert pra narrar já é demais, né? Aí já é forçar a barra demais. Mas tipo assim, fazer uma transmissão mais engraçadinha ou mais dinâmica faz parte do processo de tentar fazer algo diferente. E eu acho que existe um momento pra isso. Inclusive o Sport TV, que também é do Grupo Globo, tinha alguns programas durante a Copa ou durante as Olimpíadas, que eram programas mais resenha, por assim dizer. Eram programas com uma conversa mais descontraída, que não focava tanto em aspectos mais técnicos relacionados ao esporte em si, mas falava um pouco sobre fofoca, discutia um pouco numa vibe mais amigável, por assim dizer, mas era uma conversa natural, e se tivesse um momento engraçado, acontecia por conta do momento. Mas parece que trazer essa transmissão tradicional para uma transmissão completamente forçada, pula essa etapa de ter momentos engraçados, principalmente porque isso desvaloriza o esporte. Se você pega um momento ali que é o esporte, e aí você corta para mostrar os comentaristas
falando alguma coisa ou reagindo. Pra que isso? Não é um canal de react não, pelo amor de Deus. Isso vai diretamente na qualidade da transmissão, porque sai o gol, aí em vez de deixar a transmissão normal, que às vezes, beleza, os direitos de imagem vêm de quem tem os direitos de imagem e são transmitidos e são passados pra emissora. Então, tipo assim, se tá tendo um lance lá e aí a transmissão corta pra outro momento, vai mostrar a torcida. Isso é responsabilidade de quem tem os direitos de quem filma, não é responsabilidade da TV em si, da emissora. Mas quando tá passando um momento de gol e aparece as carinhas dos comentaristas assim na partezinha de cima, e aí tem um sapinho de IA desgraçado, isso aí é responsabilidade da emissora. A emissora escolhe fazer isso. Eu sei que essa é uma reclamação fútil e a gente já tá chegando no final desse vídeo e não tem conclusão nenhuma, porque esse vídeo é só pra reclamar das coisas, de certa forma. Mas isso diz um pouco sobre como as mídias sociais estão mudando. É mais comum a gente ver propagandas que são feitas por digitais influencers. Inclusive, você abre um vídeo no YouTube e aparece um anúncio pra você de uma marca grande, e não é um anúncio bem produzido, não é um anúncio feito no estúdio, nem nada assim. É um anúncio que é feito de forma muito mais barata, porque eles pagaram um digital influencer pra mostrar o aplicativo deles ou o produto deles no TikTok, no Instagram, e assim eles pegam esse conteúdo que é feito pro TikTok e pro Instagram e jogam no YouTube e tá o anúncio lá, entendeu? E aí essa mesma mudança de linguagem que as empresas escolhem se comunicar, que também vai para as contas de Instagram, de Twitter que as empresas têm, e para as emissoras, a KZTV e a GETV, é um processo de mudança da internet. Não vou dizer aqui que a internet está morta nem nada assim, apesar de que ela tá morrendo de certa forma, a internet ainda está viva, mas ainda assim a gente observa como tem ocorrido uma mudança de linguagem, uma mudança de comunicação e uma mudança de público-alvo das empresas como um todo, e isso também se reflete nessas empresas que fazem transmissão de esportes. Não acho que as empresas têm que ficar engessadas, têm que ficar limitadas a fazer o mesmo formato sempre, a mesma transmissão sempre. Inclusive, acho que é esse um dos problemas da transmissão de futebol. Eu não consigo assistir programa de futebol porque é 3 horas dos malucos mastigando o mesmo assunto ali, já tá sem gosto. Mas eles estão mastigando ali porque tem que fechar as 3 horas de programa. Quando eu paro pra assistir um programa de futebol, não é porque eu parei, é porque meu pai tá assistindo. Mas aí ele para pra assistir um programa e eu assisto o programa porque tem um conteúdo mais de resenha ali, de certa forma. Eu paro pra assistir os donos da bola, porque tem o Neto falando um monte de besteira, entendeu? Essa é a graça. É a graça da pessoa que tá ali de ser carismática, não do conteúdo em si. E aí eu acho que você ficar amassando esse conteúdo não é tão legal, essa transmissão mais tradicional, esse modelo de conteúdo esportivo tradicional não é tão legal, mas tentar fazer um modelo muito engraçado, de uma forma tão forçada, de uma forma tão genérica e tão engessada, sabe? É uma pessoa que parece que não consegue se mexer e tá tentando se mexer de uma forma que ela não consegue. Parece você aí que é sedentário, tipo, e que nunca fez balé e quer de repente abrir um espacate. Não vai dar certo. É tipo isso que é a GETV e a KZTV tentando fazer essa transmissão. E aí esse é um problema de comunicação, e mais do que isso, acho que é um problema de identidade. Como eu falei no começo, de cultura e de identidade dessas empresas. O público-alvo que elas escolhem atingir e como elas escolhem atingir esse público-alvo. E não tem como não dar certo, porque mesmo que você odeie a transmissão, só tá passando por lá, então vai ter 2 milhões de pessoas assistindo um campeonato lá na GTV, vai ter 1 milhão assistindo na KZTV. Mesmo que não seja, tipo assim, uma transmissão tão legal assim, porque a gente tá meio que refém desse conteúdo de certa forma. E aí, como eu disse, esse é um problema de linguagem, de como a internet e como a forma de se comunicar está mudando as pessoas, e está mudando como as empresas se comportam, mas acho que esse também é um problema de identidade, que não é só das empresas, mas da identidade das pessoas na internet, de querer sempre aparecer, querer sempre, eu sou muito engraçado, eu sou divertido, sabe? E é muito comum você observar isso fora desse âmbito de pessoas do esporte e de emissoras de TV. Mas isso aí já é assunto para outro vídeo, e por esse vídeo é só isso, basicamente eu só queria reclamar desse negócio, porque é uma parada muito específica, mas esse é espaço para falar coisas específicas e para reclamar de coisas específicas. E se você tem uma reclamação para fazer com a KZTV e com a GTV, escreva no Twitter pra eles que com certeza eles vão responder com haha, gostei muito.